monge lê a Bíblia e ela fala com ele, ela o desafia e ele desafia a igreja. A igreja é transformada, o mundo é transformado, traz de volta valores esquecidos. A reforma nos deixa uma herança, mas também nos deixa desafios. A nova série de mensagens em comemoração aos 500 da Reforma terá como tema Reforma 500 anos, heranças e desafios. Dia 29 de outubro, um chamado que inclui sacerdócio geral. Nós estamos então na quarta semana da série que nós chamamos Reforma, 500 anos, herança e desafios. E a minha impressão é, especialmente a partir do nosso pequeno grupo, das conversas que vão surgindo ali, que essa série ela não falou tanto com a cultura como é a nossa pretensão com a pregação, mas nos fez olhar para trás e percebermos um pouco de onde nós viemos, e ao mesmo tempo ela amplia os nossos horizontes, dizendo nós temos desafios para o nosso tempo, que como igreja, que como comunidade de fé, que como cristãos, como pessoas que conhecem Jesus, precisam dar resposta. Também a gente pode dizer isso, que tem dado um certo orgulho para a gente também, de dizer, cara, nossa igreja tem coisas legais, sua teologia é bíblica, é fundamentada. É verdade que a gente nem sempre faz exatamente, estou falando agora da igreja como um todo, não estou falando de mim ou da Pedro, mas também é verdade que nós nem sempre fazemos tudo aquilo que a gente diz, essa é a nossa confissão de fé. E isso também é na nossa vida individual, a gente tem algumas coisas que a gente diz, isso aqui é o que eu creio. E de repente no dia a dia a gente começa a caminhar por caminhos um pouquinho mais tortuosos, isso não é uma linha reta na nossa vida, ou não é assim? O assunto de hoje é herança, mas certamente traz um peso muito maior no desafio que nós temos como igreja. Eu creio que a gente tem diante de nós inúmeras possibilidades, necessidades, que como comunidade, a partir dessa reflexão de hoje à noite, nós podemos responder. Lutero fala dentro do contexto da sua época de sacerdócio geral. Lutero enfatiza alguns versículos que vão dizer que aqueles que creem em Jesus, aqueles que assumem Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, eles mudam de patamar. Eles estão agora numa relação diferente com aquilo que eles viviam antes. Esse contexto para onde essas pessoas são trazidas, naquilo que nós vemos, nós chamamos de igreja. Igreja não é um prédio, não é uma denominação. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne sob o senhorio de Jesus Cristo. E isso também já apareceu em alguns momentos nessa série. Se nós somos transportados para dentro disso, se essa é a nossa nova condição, nós não éramos povo, e esse texto nós vamos ler daqui um pouquinho, agora nós somos alguma coisa, nós somos a igreja, querendo ou não, você fazendo as coisas que a igreja diz ou não, você é a igreja. Não tem a possibilidade de você ficar neutro nessa história. Se você tomou uma posição por Jesus, você é a igreja. Você não é a igreja sozinho, obviamente, mas você é a igreja. Por outro lado, a gente também tem que dizer que igreja só é esse que de fato assume um papel, assume um compromisso com Jesus. Não basta a gente viver numa sociedade cristianizada. Brasil se fala de mais de 90%, às vezes 95% de cristãos. E eu estou colocando isso entre aspas porque
para mim, alguma coisa não fecha nessa equação. Num país que tem 95% de cristãos, não pode ter. A corrupção, a roubalheira que tem no nosso país, isso perpassa todos os partidos políticos, isso não é só na política. 95% de cristãos, tem alguma coisa errada nessa equação. Então, ser cristão não é uma questão de nós vivermos num país que tem predominantemente cristãos. Também não é uma questão de nós estarmos inscritos numa determinada denominação, participarmos de um grupo que traz ideias do cristianismo. Ser cristão é uma questão de compromisso com Jesus. A igreja não é um prédio, não é uma denominação. A igreja é feita por pessoas que se comprometem com Jesus. E esse é o primeiro passo. A gente costuma dizer que a Pedro, como igreja, ela tem algumas coisas que sobressaem talvez em relação a outras comunidades de fé. A gente tem um grupo muito grande de pessoas que fazem a Pedro acontecer. A Pedro é feita 3 pastores, 6 colaboradores, funcionários da comunidade, 20 pessoas no presbitério, com a diretoria, conselhos, representantes dentro da nossa igreja regional. Escrevi para o Gabriel, para o Juninho e para a Cátis, perguntando quantas pessoas tinham envolvido em cada um desses ministérios, porque números que eu nem sabia mais quantos eram. Perguntei para o Juninho, quantas pessoas no ministério de louvor? Mais ou menos 30 pessoas. 22 com as pessoas que trabalham no culto da noite, mais uma escala de gente que toca de manhã no culto. Quantas pessoas no ministério infantil? 30 pessoas no ministério infantil. Quantas pessoas no departamento, no ministério de audiovisual, que é o Gabriel que coordena, para que a gente acompanhe a pregação do culto nos slides, para que o som funcione. O Gabriel tem 8 pessoas e precisa de mais pessoas. Ele levantou a mão lá atrás, vocês não viram. E tem uma pessoa que vai se licenciar do ministério deles ainda. A Pedro é feita por um monte de gente. 80 líderes de pequenos grupos, casais, alfa, jovens, adolescentes. 600 pessoas que contribuem financeiramente, pelo menos uma vez no ano. Dentro desses 600 tem gente que paga, como era a cultura das comunidades luteranas até pouco tempo atrás, de pagar anuidade. Nós temos 600 pessoas que durante um ano investem o seu dinheiro nessa comunidade. Mês a mês, em torno de 230 pessoas entregam o seu dízimo, a sua contribuição aqui. Quem faz a Pedro? A Pedro todas essas pessoas fazem. Ainda tem problemas nisso. A coluna estava toda vermelha, né, e vocês viram. Os meses que nós temos menos de 200 pessoas contribuindo, 210, 215, a conta não fecha. Os meses que nós temos mais de 230 pessoas contribuindo, a conta fica azul. E vamos combinar, só entre nós todos aqui, azul é muito mais bonito que vermelho, não é? Uma pessoa achou que não. A gente tolera os fracos. Tem um lapso nessa história. Se a Pedro é feita por todas essas pessoas, lideranças, esses que contribuem financeiramente, eu poderia citar outros grupos aqui. A gente tem por semana em torno de 1.000 pessoas que passam pelos programas da comunidade. Os 2 cultos, idosos, oásis. Tem uma equação que de novo não fecha. Se a gente como comunidade é todos esses, e a parcela que vai contribuindo e oferecendo seus dons e talentos em serviço, vai diminuindo até que no final dessa pirâmide que está invertida, sobra lá os 3 pastores para fazer tudo. Alguma coisa dessa descoberta de Lutero nós não entendemos para a nossa vida como comunidade.
Nós não entendemos que quem faz a igreja somos nós. O que uma igreja faz? A igreja tem um propósito, uma tarefa muito clara, que na minha opinião se desdobra em 3 aspectos. Primeiro, testemunhar Jesus e fazer discípulos. Essa é a ordem que Jesus dá aos discípulos dele quando ele volta para o céu. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar de tudo que vocês viram, ouviram, de tudo que vocês aprenderam. E esses que ouvirem o que vocês estão falando, esses vão ser discípulos meus. Vocês vão ensinar a eles exatamente como eu ensinei. Segunda coisa, que é desdobramento do propósito da igreja. A igreja tem a função de reunir os que creem, para que eles tenham comunhão. A gente não precisaria estar aqui por outra razão, senão para termos comunhão. A gente é corpo, e não dá para cada um correr para um lado. Por mais que a gente tenha essa tentação de resolver a nossa vida, e a gente é treinado para que no dia a dia a gente faça as coisas, a gente dê conta da nossa vida, a gente seja responsável, assuma tudo que diz respeito à nossa vida. Na comunidade é mais do que isso. Nós somos um corpo. Terceira coisa que é tarefa da igreja, que é o que a igreja faz. Ela precisa promover a mútua edificação. Não são os 3 pastores, não é o presbitério, não são os nossos colaboradores. Todos nós somos responsáveis pela edificação uns dos outros. Claro que agora nós, pastores, pelos 5 anos que nós estudamos teologia, por aquilo que a ordenação nos concede dentro da igreja luterana, nós temos uma responsabilidade maior. E tem um outro detalhe, nossa dedicação é exclusiva para isso. Mas a edificação ela precisa ser mútua, porque se nós cremos que Deus dá dons a todos, e nós ouvimos Paulo falando isso em Romanos no começo do culto. Tem coisas que Deus deu para você edificar a vida de outros que Ele não deu para mim. Que Ele não deu para o William, para o Rafa. A igreja, ela tem essa função. Essa função da igreja, ela é desempenhada em 2 espaços diferentes. Internamente, a gente promove a comunhão, a gente edifica, a gente consola. Para fora, nós fazemos missão, nós fazemos diaconia, nós anunciamos o nome de Jesus, com as ferramentas, com as coisas que Deus nos dá. A igreja precisa acontecer nesses 2 âmbitos, aqui dentro e lá fora. E a gente já falou isso outras vezes, da alegria que nós temos quando vocês vão trazendo outras pessoas, e a gente percebe isso muito claramente. No Alfa, quando termina uma edição do curso Alfa, o pessoal está tão empolgado com as descobertas que eles fizeram, que eles querem trazer outros para experimentar isso. A gente percebe isso no culto, quando as séries falam sobre família. E quando a série é sobre família, falta lugar sempre de novo. A gente tem uma responsabilidade para fora. Nem sempre foi assim. Nem sempre a igreja agiu dessa maneira. A igreja da época de Lutero era muito diferente da igreja que nós somos hoje. O Rafa falou disso na pregação dele, de uma deformação da igreja, e eu concordo com ele. A igreja da época de Lutero estava deformada. Não era aquilo que Jesus queria, não aconteceu como Jesus queria, ou aconteceu por um período e depois ela foi perdendo a forma. A igreja da época de Lutero diferenciava entre cleros, que ficavam sentados no altar, e os leigos que ficavam do altar para baixo. E agora ficou ruim, né? Porque eu continuo aqui em cima, né? O pessoal do louvor está aqui em cima e não são do clero. Essa igreja é uma bagunça mesmo. A igreja da época de Lutero diferenciava entre clero, os sacerdotes e os leigos. Aqueles que tinham conhecimento, sacerdotes, bispos, cardeais, e daqueles que não tinham conhecimento nenhum. O clero era e fazia a igreja. As pessoas, elas apenas participavam dos ritos. Elas se submetiam aos ritos que quem sabe
dizia que elas tinham que fazer. Nesse contexto, Lutero levanta algumas bandeiras e nós falamos dos 4 solas, por exemplo. Os 4 solas são os pilares a partir do qual a gente constrói uma igreja. Mas no final dessa construção, Lutero levantou uma grande bandeira, dizendo: isso aqui precisa fazer parte do nosso ser igreja. Os pilares, eles geralmente não aparecem. Eles são decisivos, fundamentais, mas nem sempre eles aparecem. Lutero fala do sacerdote daqueles que creem. Crer é esse que entrega a sua vida para Jesus. Por isso eu comecei dizendo que o nosso texto hoje, nosso assunto, ele fala da nossa herança. A descoberta de Lutero é nossa herança. Não são os pastores que fazem a igreja sozinhos. Quem faz a igreja somos todos nós. Mas o nosso desafio é esse: sermos juntos, todos ser igreja. Enquanto a Pedro depender de 3 pastores, 6 colaboradores, presbitério, aqueles 80 líderes de grupo, nosso tamanho vai ficar restrito ao alcance dessa liderança. Agora, se todos nós estivermos engajados naquilo que é ser igreja, nosso alcance é multiplicado. A gente poderia falar de progressão geométrica, talvez, mas aí o assunto já complica demais. Faz muito tempo que eu deixei de estudar isso. Nosso desafio é sermos juntos, todos, uma igreja. Essa semana recebi uma frase de um pastor chamado Francis Chan, descendente de chineses, filho de pastor, e ele coloca uma pergunta assim, pode projetar a pergunta. Lê a pergunta aí primeiro. Lê e pensa alguns instantes no que ele está perguntando aí. Ele pergunta: como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? A pergunta é dele. Se vocês quiserem ficar bravos com alguém, é com Francis Chan. Se você trouxe sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Pedro 2, 9 e 10. Também está projetado para aqueles que não trouxeram Bíblia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Essa ideia não é exclusiva do apóstolo Pedro, ela também vai aparecer no apóstolo João, quando a gente lê em Apocalipse capítulo 1, finalzinho do versículo 5 e o versículo 6, dizem assim: Ele nos ama, Ele Jesus, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro, a carta do apóstolo Pedro, foi escrita para uma comunidade que está sofrendo perseguição. São cristãos, pessoas que decidiram seguir Jesus, que trocaram de vida e agora estão sofrendo perseguição, porque o cristianismo agora é inimigo do Império Romano. Já não são mais os judeus exclusivamente que perseguem os cristãos, também o Império Romano começa a perseguir os cristãos. E Pedro então escreve para eles com o intuito de estimulá-los a perseverar na tarefa de anunciar Jesus. Essa é a razão pela qual a carta é escrita.
quando ele qualifica, quando ele diz que essa comunidade, que esse grupo de cristãos são sacerdotes reais, ele está dizendo: vocês têm a oportunidade, o privilégio, o dever de prestar culto a Deus em qualquer situação e lugar. Para nós é fácil hoje isso, né? A gente pensar nesses termos e, bom, nós podemos prestar culto a Deus em qualquer lugar. A gente não sofre perseguição religiosa. Esses dias atrás, eu não lembro quem foi que me mandou o vídeo, um vídeo de um grupo de muçulmanos na Suíça. Eles fecharam a rua, ficou só uma das pistas aberta, uma avenida larga, ficou uma pista aberta onde os veículos ainda circulavam, a polícia cercando, e aquele grupo de muçulmanos com um homem com o microfone na mão, dando as ordens, a cidade acontecendo, tudo está acontecendo ali. E eles se ajoelham, eles se prostram, eles levantam as mãos para os céus, eles se ajoelham, se prostram novamente. Seguem a recomendação do Alcorão, de prestar culto a Deus, virados ao Deus deles, virados para Meca. Agora pode ser que me fuja, eu acho que são 3 vezes ao dia, que eles têm que parar o que eles estão fazendo, para seguir aquelas regrinhas. E eles fazem. Jesus não prescreveu nada assim para nós, dizendo, na primeira hora do dia, vocês façam isso. Na hora do lanchinho, do intervalo para o lanche na empresa, se reúnam em algum lugar e façam isso. Na hora do almoço, antes de almoçar, gastem meia hora orando, depois, se sobrar tempo, almoça. A gente está pensando, se ele tivesse dito, eu faria. Faria nada. Tem tanta coisa que a palavra diz que a gente não faz. Pedro escreve essa carta para uma comunidade que está sendo perseguida e que ele quer incentivar para que eles continuem fazendo aquilo que é tarefa deles em qualquer lugar que eles estejam. O argumento dele é muito simples: antes vocês não eram nada, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês podiam fazer conforme a cabeça de vocês, mas agora vocês são povo que tem um dono. Tendo um dono, quem dita as regras é esse dono. Fácil, né? Ser sacerdote real, então, é prestar culto a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação que eu viva, faça. Muito fácil, então é só vir no culto que está tudo resolvido. Algumas horas do dia, alguns dias especiais, eu faço isso em casa. Pensando na frase do Chan, a gente estava conversando lá em casa, eu acho que foi ontem isso, e aí falei da frase e a gente perguntou para o Heitor, se todo mundo fosse comprometido com a igreja como tu o que aconteceria? E ele, na idade que é propícia, que é a idade dele, ele diz, mas é muito legal ser comprometido com a igreja, ir no culto, e todo mundo vai no culto. E a gente foi desenvolvendo a conversa com ele, e a gente perguntou, mas se todos fossem no culto, quem tocaria para ter louvor? Quem contaria as histórias do culto infantil? Acho que na nossa infantilidade, a gente pode concluir que só prestar culto é só vir aqui no domingo à noite ou no domingo de manhã, ou participar do pequeno grupo. Não é essa a ideia que Pedro traz para essa comunidade. Quando ele fala de prestar culto, ele está falando que a vida deles fala alguma coisa a respeito da fé deles. Ele está dizendo que a vida deles precisa mostrar, precisa apontar para um Deus que tirou eles desse nada. Um povo que era nada. Agora é um povo, são reis, são uma nação santa. A fé infantil pode concluir assim: ser cristão é participar do culto. Se nós queremos crescer em maturidade, se você tem pensado em continuar a caminhada de fé, necessariamente a gente precisa dar alguns passos.
A bandeira da reforma foi o sacerdócio geral de todos os que creem. Na igreja que diferenciava entre leigos e clero. Vou fazer a posição certa agora, entre leigos e clero. Nessa igreja, Lutero precisa dizer, tem pessoas que precisam assumir o seu papel nisso. A igreja não é feita por aqueles que estudaram mais tempo. Eles têm mais responsabilidade, é verdade. A igreja que difere entre vocacionados e não vocacionados. Os vocacionados são enviados para os monastérios. Os sem vocação continuam a sua vidinha normal. Continuam lá juntando a sua lenha para fazer o fogo, para assar o seu pão. Continuam lá arrancando prego dos cascos dos cavalos para botar uma ferradura nova. Quem não tem vocação continua fazendo essas coisas comuns. E Lutero vai dizer, não é isso. Vocação é mais do que isso. E Lutero vai dizer, todos nós somos vocacionados para alguma coisa. Lutero usa a palavra beruf, que já está projetada ali, que quer dizer chamado, vocação. Lutero é mal interpretado no início quando ele fala disso. Interpretaram Lutero como se ele estivesse dizendo, nós não precisamos mais de sacerdotes. O povo estava de saco cheio com a igreja que eles viviam. Para cada coisinha tinha que largar uma moedinha. Então, se não precisa mais sacerdote, se todos somos vocacionados, muito bom. Esse tal de Lutero é bom mesmo. Ele está fazendo uma economia para nós. Não precisamos mais de sacerdote. É uma interpretação errada da época. A segunda coisa que foi uma interpretação errada que acontece, que cada cristão agora passava a ser o seu próprio sacerdote. E Lutero então diz, não é bem isso. Lutero diz, todo cristão é sacerdote para alguém, não é para si mesmo. Todos somos sacerdotes, uns dos outros. Quer dizer que agora, mesmo que eu seja pastor, há um monte de tempo, que eu nem lembro mais quantos anos faz. Mesmo que eu tenha estudado teologia 5 anos, mesmo que eu tenha servido na minha igreja desde a adolescência, quando eu me converti, isso quer dizer que eu preciso de alguém que seja sacerdote na minha vida, que seja instrumento de Deus para edificar a mim. Eu não estou acima, eu não estou em outro patamar. Mas isso vale para cada um de vocês. Nenhum de nós é sacerdote para si mesmo. E a gente vai ver que essa interpretação equivocada continua presente em algumas denominações do nosso tempo. Continua presente em algumas situações corriqueiras. Tem algumas modas na igreja que aparecem sempre de novo. E as pessoas, quando trazem essas modas, eles parece que descobriram a roda. E se a gente conhece um pouquinho da história da igreja, a gente sabe que essas modas vêm e voltam. Uma das modas do nosso tempo agora é dizer que é desigrejado, que não pertence a nenhuma igreja. De Jesus eu gosto. E eu me reúno com o meu grupinho que gosta de Jesus também. Mas essa história de igreja, isso não está certo. Igreja é uma instituição humana. Concordo com tudo isso. É uma instituição humana. Mas ninguém é sacerdote de si mesmo. Outros pensam que podem ser o seu próprio pastor. E aí não se submetem a mais ninguém. Eu sei da minha vida. Se você pensa assim, eu lamento. Se esse é o seu pensamento, você está bem próximo de um abismo profundo e perigoso, do qual você, caindo lá, você não sobrevive. Se Lutero descobre que todo aquele que crê é vocacionado para servir a Deus, ele também enfatiza que nós não somos sacerdotes para nós mesmos. Nós vivemos uns para os outros. E se você pensa que você não precisa de pastoreio, eu quero te desafiar a ler especialmente as cartas do apóstolo Paulo,
onde vai aparecer dezenas de vezes a palavra uns aos outros. Você talvez não precisa de um pastor, você não precisa do Rafael, do William ou do Daniel. Mas você precisa de alguém que te pastoreie, que fale das coisas que precisam ser corrigidas na tua vida, assim como eu preciso. Se você acha que não tem necessidade de pastor, eu te desafio a você ler a carta aos Romanos e descobrir quantas vezes ali Paulo fala de uns aos outros. Leia Timóteo, leia Tessalonicenses e veja quantas vezes Paulo fala de que nós existimos para ministrar na vida uns dos outros. Não preciso de pastor, eu sou suficiente para mim mesmo. Lamento. Diante disso, Lutero disse: todo cristão é sacerdote para alguém. Nós não somos sacerdotes para nós mesmos. A gente tem trabalhado na Pedro com a ênfase dos pequenos grupos. A gente tem entendido que mesmo com 3 pastores, nós não conseguimos pastorear todos vocês no melhor sentido da palavra bíblica. Pastor é esse que caminha com a gente nas nossas lutas diárias. E se nós somos esses 600 que frequentam cultos, esses 1000 que frequentam os grupos, como nós 3 vamos dar conta disso? Nós precisamos dos pequenos grupos e temos desafiado vocês a participarem de um. Não tem vaga em nenhum deles no momento. Isso vem depois. A gente crê que o pastoreio acontece quando nós conhecemos um ao outro e podemos edificar a vida um do outro. O sacerdócio dos que creem diz que todo cristão deve e pode prestar culto a Deus. A gente conhece o relato da crucificação de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 27 vai dizer que no exato momento em que Jesus diz: estou entregando minha vida, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O que essa história tem a ver com a gente agora? O sacerdote era a figura que desde o Antigo Testamento fazia o elo entre Deus, que ficava no Santo dos Santos, e só o sacerdote podia subir esses degrauzinhos, e tem mais um lá que leva para mais perto do altar, que eu acho muito perigoso subir. O sacerdote subia naquele último degrau, poucas vezes no ano, com uma cordinha amarrada, porque se ele tivesse em pecado, a glória de Deus o fulminaria, e ele era puxado para fora. Esse véu é rasgado, porque agora que Jesus é o sumo sacerdote, não precisa mais separação entre o povo e Deus. Não tem mais separação entre leigos e clero. Cada um de nós, a partir da fé em Jesus, pode chegar diante de Deus, e por isso deve prestar culto a Ele, e por isso assume a função de mediador, de intercessor por outros. Desde que Jesus morre na cruz, não tem mais a necessidade de outro mediador. Ele é. A segunda coisa que Lutero vai defender com a sua ideia é de que com a nossa vocação nós servimos. Lutero diz que o nosso trabalho é uma oportunidade pela qual se expressa louvor e gratidão. E ele diz então, se nós somos todos chamados a prestar culto a Deus, independente do lugar que nós estamos, ele diz: se você é sapateiro, é fazendo sapato que você é sacerdote. É fazendo sapato que você glorifica a Deus. É fazendo sapato que você anuncia a Deus para os outros. Quantas vezes a gente entende nosso trabalho como uma consequência da queda, e na queda foi assim. Até ali, o homem e a mulher só precisavam cultivar, cuidar, organizar as coisas. Depois vem a punição dizendo: do suor do teu rosto.
E a gente diz, trabalho é uma droga. Lutero diz, o trabalho é uma oportunidade pela qual nós podemos expressar louvor e gratidão e prestar culto a Deus através disso. Se você é sapateiro, ferreiro, se você é cozinheiro, se você é um monte de outras coisas, é na sua profissão que você presta culto a Deus. Bom, então, pastor, está fácil. Agora não precisa mais pastor. Todo mundo que foi vocacionado, como a gente entendia antigamente, esses não precisam mais existir. Lutero não cria um apêndice nessa história, ele diz sim, vocacionados ainda existem e tem pessoas que vão ser chamadas para assumirem essa função de responsabilidade. Para Lutero, a única coisa que diferenciava esse vocacionado do resto dos vocacionados era a pregação pública da palavra. Essa Lutero disse, se tiver um grupo grande reunido, não é qualquer um que deve pregar. Precisa ter preparo. Todas as outras coisas, para Lutero, elas são comuns. Elas não são especiais para uns em detrimento de outros. Com a nossa vocação, nós servimos. Ainda precisamos de vocacionados, e se não fosse assim, a gente não enviaria pessoas para os centros de formação. Tem 3 pessoas da Pedro estudando para serem missionários e pastor. Provavelmente o ano que vem terá mais gente indo. Lutero diz, nós precisamos desse. Qual é o critério que Lutero usa para essas coisas? E aí eu convido você a abrir 1 Pedro capítulo 4 agora. O critério para Lutero vai ser os dons. A própria carta de Pedro vai estimular a comunidade, que ele diz, vocês têm uma tarefa, a fazer isso a partir dos dons que elas têm. Capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim, cada um exerça o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-no com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todo o sempre. Os versículos, inclusive, terminam de uma maneira muito semelhante do capítulo 2 e do capítulo 4. O critério são os dons. A vocação que Lutero agora fala do Beruf, é uma oportunidade, uma tarefa pessoal de viver o chamado. Tem uma frase do professor Mário Tessmann, professor da Faculdade de Teologia em Curitiba, onde ele vai dizer isso, a vocação é uma oportunidade e uma tarefa pessoal de viver o chamado. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. O único dom nas listas principais de dons que aparece, que não é para edificar os outros, é o dom de línguas. Esse é para edificação própria. E Paulo recomenda que quem tem esse dom, se não tiver interpretação, que faça isso lá no seu momento pessoal com Deus, que não seja na comunidade. Os outros dons todos que Paulo cita, que Pedro cita, vão falar de um presente que Deus nos dá, para que a gente seja instrumento de purificação, de aperfeiçoamento, de edificação na vida dos outros. Pastor, mas é só algumas pessoas da comunidade que fazem isso. Volta no texto lá, Jackson. Lê o versículo de novo, lê o comecinho do versículo. Pedro está dizendo, alguns dentre vocês terão dons. É isso que está escrito ali? Você leu algo parecido na sua Bíblia? Pedro está escrevendo para uma comunidade de fé. Provavelmente não era uma comunidade tão grande como nós somos. Talvez umas 60, 70 pessoas. E ele diz, cada um. Deus dá dons para os seus filhos.
E o critério para a gente servir uns aos outros é a partir do nosso dom. Não tem coisa pior do que alguém estar no lugar errado. Como fica em vídeo, eu não posso citar nomes agora. Mas eu tinha um sócio numa fábrica de móveis em Três Coroas. Agora já contei tudo, né? É como quando eu falo do Cadu, alguma coisa na pregação. Só não digo que é o Cadu, mas o resto todo mundo sabe. Que eu fui chamado para ser sócio de uma fábrica de móveis lá na minha infância. Se eu falar a data, vocês vão saber quantos anos eu tenho. Estou escondendo isso já. E eu entrei na fábrica com uma função muito clara. Os projetos eram minha responsabilidade. Tinha feito desenho técnico, quando eu fiz o curso de eletrotécnico, isso também pouca gente sabe, né? Fiz desenho técnico e a minha função na fábrica de móveis, primeiro, eram os projetos. E um dos meus sócios sempre se atravessava na história. Era a função dele antes. E porque não dava certo com ele, pegaram outra pessoa. A pessoa errada no lugar errado dá confusão. Por isso o critério para a gente servir tem que ser a partir dos nossos dons, daquilo que Deus nos deu. E aí de novo a gente entra agora com a nossa desculpa. Se é verdade, pastor, o texto está dizendo cada um exerça o seu dom. Mas qual é o meu dom? Curso dos dons 2 vezes por ano, agora a propaganda, não tem data para o ano que vem ainda, mas vocês vão ficar sabendo, vagas limitadas. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas isso não é desculpa para que você cruze os braços. Christian Schwartz, por isso eu falei do curso dos dons, ele diferencia entre dons e funções universais. Ele diz que em algumas situações, as pessoas que estão ali para que a determinada coisa aconteça, vão ter que fazer coisas além dos seus dons. Para o culto acontecer, a gente não chama todo domingo alguém que organize os bancos da igreja. Bom, eles estão sempre aqui, né? Faz 100 anos. Outro exemplo. Oração. Oração é dom? É dom, está lá na lista dos dons. Mas quer dizer que agora só ora quem tem dom de oração? Não, oração é para todos nós que cremos. Isso é função universal. Falou do dom de generosidade no texto que a gente leu no início do culto. Então, contribuição na igreja é só para quem tem o dom de generosidade? Não. Todos nós somos chamados a participar financeiramente do trabalho da comunidade. E se essas 230 pessoas que contribuem regularmente não o fizerem, mês que vem nós fechamos as portas. Porque nós não temos lastro para isso. Para dizer que nós vamos trabalhar 6 meses sem a contribuição dessas pessoas. Não é viável. Se a contribuição falhar um mês todo, essas pessoas não contribuírem, depois de 10 dias da conta de luz vencida, de energia elétrica, a Celesc vem aqui e corta. Oração, contribuição, falar de Jesus, aparece como dom, mas é função de cada um de nós que crê. Ainda assim, o critério para que a gente sirva continua sendo dos nossos dons. E se você não sabe qual é o seu dom, a gente tem possibilidades de ajudar você a descobrir isso. Pelo curso Alfa, pelo curso dos dons. Numa conversa com a gente, numa conversa com os irmãos mais experientes da comunidade. A palavra de Pedro ainda falava na versão de Almeida, usa uma palavra que nós não entendemos e eu quero explicar ela. Pede que a gente seja bons dispenseiros. Nenhuma das nossas casas mais tem despensa, né? Despensa é uma figura do passado. As nossas casas diminuíram de tamanho e a gente vai no supermercado todo dia, porque a gente não tem mais a figura da despensa. O dispenseiro era o cara dentro das casas maiores de pessoas com mais recursos que administrava todas essas coisas. Ele tinha o dinheiro na mão para fazer as compras, pagar funcionários. Pedro está dizendo que os dons que nós recebemos de Deus
são para edificação uns dos outros. E Ele espera que nós o façamos como faz um bom mordomo, que administra aqueles recursos de uma maneira sábia. O critério é os dons. Última coisa. Qual seria o obstáculo hoje para o exercício do sacerdócio dos que creem na igreja? Na época de Lutero foi muito mais complicado, porque estava tudo na mão do sacerdote. Eles dominavam a língua, eles faziam tudo isso. As pessoas não tinham acesso à palavra. Não é o nosso caso hoje. Nosso obstáculo não é a cultura da igreja, não é a falta de acesso à palavra. O nosso obstáculo na Pedro. A gente tem casos isolados e a gente tem algumas situações que nós não damos conta hoje de promover treinamento em determinadas áreas e ministérios, de pessoas que pelos cursos já identificaram seus dons, estão disponíveis e a gente não consegue agilizar o processo de treinamento hoje. Mas o que nós temos constatado é que sempre de novo nós precisamos de pessoas disponíveis e ensináveis. E isso a gente tem repetido sempre de novo. Quando Lutero, ele, no seu tempo, fala de algumas inovações que ele queria fazer na igreja. Ele fala que o culto deveria ser de 3 maneiras diferentes. Que deveria se manter um culto em latim, para os jovens estudantes. Que se deveria manter um culto em alemão, para a população geral. E que a terceira forma de culto, que era a preferida dele, deveria acontecer nas casas, com pequenos grupos se reunindo ali, para leitura da palavra, para o louvor. Ele chega a dizer, inclusive, de levantar uma oferta, de poderem ali ser realizados ceia e batismo. E ele conclui falando dessa terceira forma, que é a preferida dele, dizendo: mas eu não tenho as pessoas que queiram liderar isso hoje. Nós continuamos precisando de pessoas disponíveis e ensináveis. No Evangelho, quando Jesus está passando com os discípulos, eles veem um campo maduro para a colheita. E Jesus diz para eles: peçam ao Pai que mande mais trabalhadores. Às vezes nós temos pessoas disponíveis que não querem mais aprender. Dizem: eu já sei de tudo. Outras vezes nós temos pessoas que desejam aprender, mas que não têm tempo. E todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. Quem tem filhos diminui um pouco esse tempo. Filhos pequenos diminui mais esse tempo. Mas tempo a gente tem quando a gente dá prioridade para alguma coisa. A gente prioriza os filhos, a gente prioriza o trabalho. E depois a gente prioriza um monte de coisas que talvez não deveriam ser prioritárias. Quero terminar com uma figura. Eu peguei uma fotografia de um jogo da seleção do Brasil. Eu não quis ser tendencioso na fotografia. O pastor Nelson Pereira, que foi pastor da Graziella, eu ouvi dele essa analogia a primeira vez, talvez nem seja dele originalmente. Ele diz que na igreja não tem a função de espectador. E ele fala que a torcida no futebol ela se comporta de uma maneira bem interessante. Se você gosta de futebol, algumas vezes você já parou na frente da televisão e questionou o que o técnico do seu time estava fazendo. Não é assim? Você diz: mas ele não entende nada de futebol. Poderia ser de outros esportes. Você olha para algum jogador e diz: mas esse cara não tem vontade, olha só como ele está correndo. E você está sentado no sofá, com as pernas espichadas, comendo um salgadinho, tomando alguma coisa. Mas quem tem que correr é ele.
Se o espetáculo é bom, eu até estou disposto a pagar um valor por isso. Eu não sei quanto estavam cobrando no futsal agora na arena aqui. Mas o valor era, acho que R$10 as cadeiras altas, 15 as baixas, não deve ter aumentado isso. No tempo que era o grande time da Malve, tinha que comprar ingresso 3 dias antes para ir num jogo. Agora eles distribuem ingressos, porque ninguém vai. Comparados os times de antigamente, o time de hoje são muito diferentes. A gente se comporta como torcedor. A gente quer dar valor, a gente bota dinheiro quando a gente diz, esse espetáculo valeu a pena. Um jogo, 2 por ano, talvez sejam sensacionais. E o resto do ano, quem paga as contas? Quem está fazendo sempre sabe menos do que aqueles que estão torcendo. A maioria dos treinadores foi atleta, por muito tempo, mesmo que não tenha sido um profissional de alto nível jogando. Tiveram que cursar educação física. Mas a gente que jogou futebol no domingo, na várzea, um futsal entre os velhinhos da igreja, que é o meu caso agora. A gente sabe mais. O Scott riu. Ele se considerou entre os velhinhos da igreja. Tem outros velhinhos que estão aí que jogam que não se manifestaram. O torcedor acha que sabe mais. Na igreja a gente não tem esses. E eu volto para a pergunta do Chan. Como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Como ficaria apóstolo Pedro se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Heranças e desafios, a reforma nos deixou alguns. A nossa herança é que Lutero faz descobertas que nós não precisamos descobrir agora. Basta ler a palavra e está claro para nós. Não estava claro na época dele. Todos nós somos chamados a servirmos a partir da nossa fé em uma comunidade de fé, mas no nosso dia a dia. Isso a palavra nos diz. Essa é a nossa herança. O nosso desafio é que a gente faça isso, que a gente tire isso do papel, como tantas outras coisas que nós achamos muito bonito no papel, achamos bonito na nossa mente, é um pensamento bom, mas nunca chega nas nossas mãos. Todo cristão é sacerdote para alguém. Somos sacerdotes uns dos outros. O meu desejo nessa noite é que, a partir da nossa herança, que é preciosa, que é valiosa, cada um de nós escolha ser sacerdote para alguém, com todas as implicações que isso traz junto, de uma vida coerente, de luta contra o pecado, de um comprometimento com a igreja e com as pessoas. Esse é o meu desejo. Amém. A nova série de mensagens em comemoração aos 500 da Reforma terá como tema Reforma 500 anos, heranças e desafios. Dia 5 de novembro, uma obra que segue, outros 500.